No início dos nossos estudos de cinemática escalar e vetorial, o primeiro importante conceito que precisa ser abordado é o conceito de velocidade, que, na perspectiva do formalismo de Newton para a mecânica dos corpos em movimento, ou seja, de acordo com a mecânica newtoniana, distinguem-se em dois conceitos: o conceito de velocidade média e o conceito de velocidade instantânea. Eu irei abordar e definir essas duas modalidades de velocidade a partir de dois exemplos inicialmente. Primeiro, vamos discutir o conceito de velocidade média, a partir do seguinte exemplo. Imaginemos que você vai percorrer uma trajetória retilínea a partir de um ponto de partida, num movimento unidimensional, que aqui eu estou denotando por essa linha orientada da esquerda para a direita, como sendo o meu eixo X de uma trajetória, e eu vou observar um determinado objeto que move-se a partir da minha referência, que eu vou denotar como o meu quilômetro zero. Poderia ser, por exemplo, você conduzindo o seu veículo numa trajetória retilínea. E vamos supor que nesse seu movimento, partindo desse marco zero inicial, eu consigo localizar você numa posição 12 quilômetros à frente, num tempo de 30 minutos. Após a sua partida. Então, você larga da posição 0 km, num tempo inicialmente zero, e começa a monitorar o tempo do seu movimento a partir desse instante. E aí, 30 minutos depois, eu te localizo na sua trajetória, dentro do seu veículo, na posição de 12 km à frente, com uma velocidade aí, digamos, de uns 40 km por hora. Então você tem uma velocidade que eu vou denotar pelo vetor v, cujo módulo dessa velocidade é igual a 40 km por hora. Pois bem, e aí eu faço a seguinte pergunta: qual é a velocidade com que você desenvolveu esse movimento? Sendo mais específico, qual é a velocidade média com que você varreu a distância de 12 km, percorrendo esses 12 km no intervalo de tempo de 30 minutos? Bom, se eu levar em consideração apenas o ponto de partida e o ponto de chegada ao longo do seu movimento nessa trajetória retilínea, eu poderia, portanto, calcular a sua velocidade média fazendo apenas o seguinte: eu levaria em consideração, num primeiro momento, no cálculo dessa sua velocidade média, o seu deslocamento total, portanto a variação da sua posição, delta aqui denota isso, seu deslocamento total ao longo da direção da sua trajetória, razão disso pelo tempo que você levou. Variação do tempo. Então eu faria apenas a sua localização final, 30 minutos após a largada, ou seja, a sua posição na direção X aos 30 minutos, menos a posição que você se encontrava 30 minutos antes, no início do nosso monitoramento. A razão disso pela variação do tempo. Seria um instante de tempo final, 30 minutos, menos um instante de tempo inicial, associado à sua localização inicial. Bem, a variação aqui seria de 12 km, no total. Ou seja, a sua posição no instante 30 em 12 km, menos a sua posição no instante 0, 0 km. Portanto, você teria um deslocamento total aí de 12 km em 30 minutos, ou
0,5 horas. Ora, a taxa de variação da posição pelo tempo daria, portanto, 24 km por hora. Ora, essa velocidade de 24 km por hora não se parece em nada com a velocidade de 40 km por hora em que eu localizo você no seu movimento, tendo partido de zero, no instante zero, e sendo encontrado 30 minutos depois, no quilômetro 12, com uma velocidade de 40 km por hora. Então, portanto, o que significa essa velocidade calculada de 24 km por hora? O que significa essa razão? Bom, significa simplesmente que, se você já tivesse largado aqui da posição x igual a 0 km, no instante t igual a 0, com essa velocidade de 24 km por hora, e ao longo da sua trajetória retilínea, você se deslocasse mantendo essa velocidade constante, ou seja, 24 km por hora já da largada, 30 minutos depois, eu localizaria você 12 km à frente, nos exatos 30 minutos, mantendo essa velocidade fixa. Significa que você então teria percorrido essa distância no mesmo intervalo de tempo, mantendo essa velocidade fixa. Só que isso não traduz a realidade do seu movimento, mesmo porque no problema hipotético que eu estou levantando aqui com vocês, você é localizado no quilômetro 12, 30 minutos depois, não com a velocidade 24, mas com a velocidade 40 km por hora. Bom, o que eu quero dizer com isso é que entre o quilômetro 0 e o quilômetro 12, a sua velocidade ela flutua. Você tem picos de velocidade, você tem momentos de velocidade nula. Não estou dizendo que não significa que ao longo da sua trajetória você não tenha acessado uma velocidade de 24 km por hora. Mas não necessariamente você tenha mantido ela. Pense em quantas possibilidades diferentes você pode ter para que, no mesmo intervalo de tempo de 30 minutos, você possa inclusive experimentar as duas velocidades, 24 km por hora e 40 km por hora, levando o mesmo tempo para percorrer a mesma distância, ao longo de uma trajetória retilínea. Então a sua velocidade sofre variações. E se no cálculo dessa velocidade for levado em consideração apenas o ponto de partida e o ponto de chegada, o valor obtido dessa razão de deslocamento por tempo, ele acaba por ser uma informação pouco precisa do que de fato foi o comportamento da sua velocidade ao longo da sua trajetória. Como é que, portanto, a gente poderia ter um conhecimento melhor, mais preciso, de como a velocidade do seu movimento variou ao longo do seu deslocamento? Bom, a chave disso está fundamentalmente no intervalo de tempo em que se faz essa medida, em que se faz esse monitoramento. O que eu quero dizer com isso? Vamos, por exemplo, monitorar o seu deslocamento não ao longo dos 30 minutos, mas vamos dividir esse tempo em 3 intervalos iguais de 10 minutos. Pois bem, se assim nós o fizermos, na hipótese que eu estou levantando aqui, vamos supor o seguinte. Vamos dividir sua trajetória aqui em mais pontos de referência. E vamos supor que nos primeiros 10 minutos do seu movimento, você tenha se deslocado 4 dos 12 quilômetros, ou seja, percorrido 1/3 da distância. Então, eu vou localizar você aqui na posição 4 quilômetros. Num instante de tempo, 10 minutos, após a sua largada. E suponhamos que eu encontre você aí com uma velocidade igual a 60 km por hora. Ou seja, essa bolinha vermelha representa você dentro do seu veículo, no seu movimento. E, diferentemente do start, aqui você tem uma velocidade que é maior do que zero, enquanto aqui na largada
você parte do completo repouso. Então, você percorreu aí 4 km em 10 minutos. Vamos supor que nos próximos 10 minutos eu encontre você apenas mais 2 km à frente, seja na posição 6 km. Então aqui em 6 km, em T igual a 20 minutos, eu localizasse você aí, na posição 6 km. Mas você está em repouso. Sua velocidade aqui é igual a zero, como no início do movimento. Bem, o que poderia significar isso? Bom, você largou a partir do repouso, velocidade inicial zero, com um tempo inicial, né? A partir do instante que a gente começou a monitorar seu movimento. Zero. E aí, nos primeiros 10 minutos, você percorreu 4 km e foi encontrado lá com a velocidade de 60 km por hora. Sua velocidade, inclusive, pode ter flutuado aqui, nesse intervalo de 10 minutos. E os próximos 10 minutos, você avançou apenas metade do que avançou nos primeiros 10. Você pode ter pegado o trânsito aqui, entre o quilômetro 4 e o quilômetro 6. Inclusive agora, você pode estar preso no engarrafamento, o que justifica você estar em repouso, com a sua velocidade igual a zero. E aí depois, nos próximos 10 minutos, você percorre a metade que falta da trajetória, ou seja, os próximos 12 quilômetros. E aqui, você se livrando desse engarrafamento, você consegue desenvolver bem melhor a sua velocidade. E aí eu localizo você no quilômetro 12 com a velocidade de 40 km por hora, quando você passa por esse ponto da sua trajetória. Então essa é uma situação um pouco mais realista, né? Sua velocidade flutuando aí, você tem alguns picos de velocidade, alguns momentos em que você está preso no trânsito, parado, no completo repouso. E aí vamos discutir a média da velocidade em intervalos de tempo menores do que os 30 minutos, que é o intervalo total do seu deslocamento. Então vamos fazer o seguinte. Vamos considerar agora que o segundo valor de velocidade média que nós vamos calcular é a sua velocidade do instante de tempo de t igual a 0 minutos até t igual a 10 minutos. Bom, vamos lá, portanto, calcular a média da velocidade. A semelhança do que foi feito no primeiro cálculo. Então, eu tenho velocidade média, vai ser igual ao deslocamento, né? A variação da posição pela variação do tempo. Só que agora, a minha posição final é no instante de tempo t igual a 10 minutos, menos a posição inicial no instante de tempo t igual a zero. E uma variação aqui, portanto, vai ser de 10 minutos menos zero. A minha velocidade média, portanto, vai ser a minha posição em 10 minutos é no quilômetro 4, ou seja, em 10 minutos eu avancei 4 km à frente da posição inicial zero. Então, estou no quilômetro 4, menos a posição que eu me encontrava em t igual a zero. Então, isso dá 4 menos 0 km. Dividido por 10 minutos. 10 menos 0 dá 10. Só que 10 minutos, se eu for converter isso em hora, isso é igual a 1/6 de uma hora, né? Então, isso é igual a 1/6 de uma hora inteira. Ou seja, 4 menos 0 dá 4, dividido por 1/6 é a mesma coisa que 6 vezes 4. Então, isso vai me dar como resultado do cálculo da minha velocidade média, velocidade média igual a 24 km
por hora. O mesmo valor que nós obtivemos quando nós calculamos considerando a posição final menos a posição inicial no intervalo de tempo total do deslocamento, né? A gente também obteve a velocidade média de 24 km por hora. Agora vamos ver o cálculo dessa média no segundo intervalo de tempo igual a 10 minutos, ou seja, nós vamos calcular uma terceira velocidade média, mas agora de tempo igual a 10 minutos até tempo igual a 20 minutos. Então vamos lá. O cálculo da média, novamente, é a variação da posição menos a variação do tempo. Então, é a localização de você dentro do seu veículo ao longo dessa trajetória retilínea, com a sua velocidade variando. Mas agora é a sua localização no instante de tempo igual a 20 minutos, menos a sua posição no instante de tempo igual a 10 minutos. Razão disso pelo tempo que se passou. 20 menos 10 minutos. Pois bem, a sua localização no instante t igual a 20 é na posição 6 km. Se a gente voltar aqui no estudo da nossa trajetória, então 10 minutos depois você está na posição 4 km, só que nos próximos 10 minutos você não avança os mesmos 4 km, apenas mais novos 2, vindo parar na posição igual a 6 km. Bom, então, eu estou aqui, x no instante de tempo igual a 20 minutos, você está na posição 6, menos x igual a 10 minutos, você está na posição 4 km. Razão disso por 20 menos 10, 10 minutos, que é a mesma coisa que 1/6 de hora. Novamente, 6 menos 4 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. Então você tem uma velocidade média, nesses próximos 10 minutos, de 12 km por hora. Metade da primeira média calculada no primeiro intervalo de tempo igual a 10 minutos. E metade da média calculada quando se considera todos os 30 minutos. Calculemos agora uma quarta velocidade média. Agora no intervalo de tempo igual a 20 até o instante de tempo final 30 minutos. Novamente, deslocamento por tempo, só que agora é a posição em 30 minutos menos a sua posição em 20 minutos, dividido por instante de tempo final 30 minutos menos instante de tempo inicial 20 minutos. Nossa velocidade média aqui, portanto, vai ser a localização em 30 minutos é o final do percurso monitorado, 12 km à frente do ponto de partida. Menos a localização no instante de tempo t igual a 20 minutos, que é na posição 6 km. (30 minutos menos 20 minutos dá 10 minutos. 1/6 de hora. 12 menos 6 dá 6. 6 dividido por 1/6 é 36. 36 km por hora. Então, olhando dessa maneira, que conclusões a gente pode chegar? Quando eu considero
todo o intervalo de tempo, de 30 minutos, eu apenas monitoro o deslocamento, considerando o ponto de partida e o ponto final de chegada, o que me dá uma velocidade média de 24 km por hora. Ou seja, se eu tivesse já largado com 24 a uma velocidade inicial de 24 km por hora e mantivesse essa velocidade constante, movendo-se numa trajetória retilínea, eu levaria 30 minutos para percorrer exatos 12 km. Mas ocorre que, durante a minha trajetória, a minha velocidade não se manteve constante. Primeiro que eu já não larguei com velocidade igual a 24 km por hora, a partir do repouso. E essa velocidade aumentou e diminuiu várias vezes, incluindo em alguns pontos da minha trajetória eu fiquei parado por durante certo tempo, com velocidade igual a zero. Então eu decidi monitorar essa trajetória em intervalos de tempo menores. Ao invés de monitorar num tempo total de 30 minutos, monitorar em intervalos de tempo de 10 minutos. De 0 até 10 minutos, de 10 até 20, de 20 até 30. E aí, quando nós fizemos isso, diminuímos o intervalo de tempo do monitoramento, nós observamos que a velocidade média ela não se mantém constante para intervalos de tempos iguais. Mas a vantagem é que nós passamos a conhecer melhor o comportamento da velocidade durante esses 30 minutos que se passaram. Então, esses 3 valores de velocidade média calculados em intervalos de tempo menores, eles são capazes de informar muito mais a respeito do comportamento da velocidade desse objeto em sua trajetória, nesse intervalo de tempo, do que quando se considera apenas o ponto de partida e o ponto de chegada. Um instante de tempo inicial e um instante de tempo final. Ok. Agora eu quero validar com um segundo exemplo a ideia de que quanto menor for o intervalo de tempo em que se monitora a velocidade de um objeto, em que se calcula a velocidade de uma partícula ao longo de sua trajetória, quanto menor for o intervalo de tempo em que se calcula a velocidade média dessa partícula, maior vai ser a precisão com que se conhece a velocidade da partícula. Então, com isso nós vamos dar início agora no nosso segundo exemplo. O monitoramento de um objeto em queda livre. Então, segundo exemplo, né? Agora, considere uma partícula e aqui entenda-se por partícula um objeto qualquer, inclusive você mesmo, um objeto qualquer em que nós vamos desprezar as dimensões desse objeto. Vamos desprezar a sua forma. A forma do objeto não é relevante aqui nesse momento. Portanto, pode ser tratado como um ponto material para efeito de estudo. Isso nem sempre é válido. Na verdade, essa é uma aproximação, é uma idealização, mas que vai ser bem útil nesse caso, sem nenhum prejuízo para as conclusões que nós vamos tirar a partir do desenvolvimento que nós vamos fazer agora. Então eu vou considerar um objeto, qualquer que seja. Eu estou desprezando a forma, as dimensões desse objeto. Portanto, estou tratando ele como uma partícula, um ponto material. Você pode considerar uma pedra caindo. Então, eu vou considerar uma pedra caindo, né? Essa é a minha partícula, em situação de queda livre. Então, considere uma partícula em queda livre. Ou seja, dizer que essa partícula está caindo em situação de queda livre significa que o único efeito, a única ação sobre ela que provoca essa queda é a força de aceleração gravitacional, né? Então, portanto, a gente precisa explicitar isso. Então, ela está em queda livre sob ação
apenas do campo gravitacional terrestre. Sobre a ação apenas do campo gravitacional. Bem, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos desprezar qualquer resistência que o ar possa oferecer, por exemplo, ao movimento desse objeto em queda, que poderia gerar uma força de atrito em oposição à direção do seu deslocamento. O objeto cai verticalmente para baixo e, portanto, o ar ofereceria um freio, uma força que freasse essa partícula em queda verticalmente para cima. E essa força aumentaria conforme a velocidade do objeto em queda aumentasse. Mas não é esse o caso, eu vou desprezar esse efeito de atrito com o ar. E, portanto, a única ação responsável pelo movimento do objeto em queda que a se considerar é a ação da gravidade terrestre, da aceleração de campo gravitacional terrestre. Pois bem, eu vou criar um sistema de referencial aqui para poder orientar a trajetória desse objeto em queda e monitorar o seu avanço. Ele vai cair a partir de uma altura inicial e eu vou monitorar a sua queda ao longo do tempo. Então, façamos da seguinte maneira. Eu vou considerar minha referência vertical positivamente dirigida para baixo. Vou denotar isso como direção Y. Aqui está a origem do meu sistema de referência. E eu vou considerar esse objeto em queda a partir do repouso, ou seja, com uma velocidade inicialmente igual a zero, num instante de tempo inicial igual a zero. Ele parte do repouso e eu vou abandonar esse objeto em queda. Bom, ele cai por ação, como eu mencionei anteriormente, da aceleração de campo gravitacional, que eu estou denotando aqui por esse vetor G minúsculo. Como eu orientei o nosso sistema de referência verticalmente para baixo positivo, o que coincide com o sentido, com a direção e o sentido de ação do campo gravitacional terrestre, eu vou considerar, portanto, essa aceleração de campo gravitacional positiva para baixo. E mais, vou fazer uma aproximação aqui. Eu vou considerar, só para facilitar nossas contas, que a intensidade com que esse objeto ganha velocidade enquanto cai, ou seja, a intensidade da sua aceleração, que vai incrementando a sua velocidade durante a queda, como sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho um vetor G, cujo módulo é igual a 10 em unidades de velocidade, ou em unidades de aceleração, metros por segundo ao quadrado, né? Metros por segundo ao quadrado. Vou colocar essa quantidade em parênteses porque eu estou denotando o módulo do vetor. E isso está verticalmente direcionado para baixo, sendo que o sentido positivo é apontando para baixo. Então, na direção de um vetor J chapéu. Um vetor unitário que dá a direção do eixo vertical, sendo positivo para baixo. Ora, durante a queda desse objeto, ele parte a partir de uma altura inicial e aí vai caindo. E vai se afastando desse lugar de onde ele caiu. Se eu considero a aceleração de campo gravitacional como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, o que significa essa informação? Significa que a velocidade dessa pedra em queda, ela é aumentada a uma taxa constante de 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Ou seja, se essa pedra ficar 1 segundo caindo, a partir do completo repouso, ela é abandonada, 1 segundo depois, a velocidade dela é de aproximadamente 10 metros por segundo. Só que no próximo segundo, ou seja, 2 segundos depois da sua queda, a velocidade dela já não é mais essa, porque essa velocidade vai ter aumentado
O campo gravitacional terrestre está acelerando a partícula enquanto ela cai, fazendo com que ela tenha uma velocidade cada vez maior e maior durante a sua queda. E como eu estou desprezando o efeito de atrito com o ar, essa é a única ação sobre o objeto. Ou seja, com 1 segundo de queda, ele desceu uma certa altura aqui e é encontrada uma velocidade de 10 metros por segundo. No segundo segundo de queda, 20 metros por segundo. No terceiro segundo de queda, 30 metros por segundo. No 10º segundo de queda, se essa pedra ficar caindo por durante 10 segundos sem atrito com o ar, a sua velocidade é de 10 metros por segundo, porque a cada novo segundo, esse objeto em queda está 10 metros por segundo mais rápido. O que significa que esse objeto, enquanto cai, para intervalos de tempos iguais, ele não percorre sempre as mesmas distâncias, porque a sua velocidade não é constante, ela está sendo aumentada. Então, se você pensar no primeiro instante aí de tempo, né, como sendo, por exemplo, 1 segundo, ele está a 10 metros por segundo e, portanto, ele vai ter percorrido uma certa distância. Só que no segundo segundo, ele está mais rápido, percorreu uma distância maior para o mesmo intervalo de tempo. Bom, tendo entendido isso, o fato é que enquanto esse objeto cai, sua velocidade é, portanto, aumentada. Então aqui ele já tem uma certa velocidade, que é diferente de zero, e ele é encontrado numa certa posição y aqui, que vai variando com o tempo, onde o y monitora o afastamento dele do ponto de partida, onde ele foi abandonado. Então essa posição vai variando com o tempo, né? Assim como a velocidade também vai aumentando durante a queda. Bom, eu não demonstrei para vocês, mas como eu estou querendo agora fixar o conceito de velocidade média e como é que eu posso aumentar a precisão com que eu conheço a velocidade desse objeto em queda, calculando sua velocidade média em intervalos de tempo cada vez menores, eu vou utilizar uma equação aqui, que já é conhecida de vocês lá desde o ensino médio, mesmo não tendo demonstrado ela ainda rigorosamente no nosso curso. Mas imagino que vocês não terão dificuldade de compreendê-la. Bom, se eu quero monitorar a localização desse objeto em queda em função do tempo, como o movimento é acelerado, bom, é possível demonstrar que a equação que rege o movimento dessa partícula em queda, monitorando a sua posição, ou seja, a equação da posição em função do tempo, a equação da posição em função do tempo, ela é escrita da seguinte maneira: y é a variável que monitora a localização da partícula ao longo dessa direção durante a sua queda. Isso vai depender da posição da partícula inicialmente. Lá no instante de tempo t igual a zero, onde é que a partícula se localizava na referência que você está utilizando para monitorar a sua queda. Vai depender também se a partícula foi abandonada para cair ou se ela foi lançada com uma certa velocidade inicial, porque isso certamente faz diferença. E também vai depender da taxa com que essa velocidade é aumentada durante a queda, ou seja, qual é a aceleração da partícula durante a sua queda. E o avanço da posição da partícula durante a queda não escala linearmente com o tempo, uma vez que a velocidade não é constante, ela vai sendo aumentada, ela vai sendo incrementada durante a queda. Na verdade, demonstra-se que essa posição escala com o quadrado do tempo, uma vez que a velocidade não é constante durante a queda. E você tem essa função que descreve a localização da partícula durante sua queda. Bem, como nós escolhemos, porque isso é arbitrado,
como nós escolhemos o nosso sistema de referências de maneira tal que nós localizamos a origem do sistema de coordenadas no ponto onde a partícula é abandonada, então a posição inicial é igual a zero no meu sistema de referências. Outra, como eu estou dizendo que é uma partícula em queda livre, ou seja, ela é abandonada a partir do completo repouso, então ela não foi disparada aqui verticalmente para baixo, ela não foi arremessada para baixo, ela apenas caiu. Então a velocidade inicialmente também é zero. E a taxa com que essa velocidade é aumentada durante sua queda é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. É o valor dessa aceleração, considerada positiva na minha referência positiva para baixo. Portanto, 10 dividido por 2, eu vou ter 5 vezes t ao quadrado. E essa equação de movimento, que monitora a posição da partícula na sua queda, é que essa posição escala com o quadrado do tempo, sendo 5 vezes o tempo elevado ao quadrado. Então essa é a função que monitora a localização da partícula durante a sua queda. Pois bem, dito isso, eu faço a seguinte pergunta. Qual é a velocidade da partícula exatamente no instante de tempo t igual a 1 segundo. Ou seja, qual é a velocidade da partícula 1 segundo após a sua queda? Eu já dei a resposta. Eu já apresentei essa ideia para vocês aqui. Porque se a velocidade é aumentada de aproximadamente 10 metros por segundo a cada segundo que passa, partindo do repouso, 1 segundo após a sua queda, sua velocidade é de exatamente 10 metros por segundo. Mas eu quero responder essa pergunta a partir da seguinte estratégia. Eu quero calcular a velocidade média da partícula, me aproximando do instante de tempo de interesse a partir de intervalos de tempo anteriores a esse instante e posteriores a esse instante, ou seja, vou calcular a média, um intervalo de tempo antes e um intervalo de tempo depois, mas para intervalos de tempo cada vez menores. Pois bem, vamos fazer isso. Então vamos dar início à solução desse problema por meio dessa estratégia. Consideremos aqui, inicialmente, uma linha imaginária do tempo. Tempo esse em que nós estamos monitorando a queda desse objeto, sob a ação apenas da gravidade. E eu estou interessado em conhecer a velocidade exata dessa partícula em queda no instante de tempo t igual a 1 segundo. Mas, de acordo com a estratégia que eu estou propondo, nós vamos determinar essa velocidade exata por meio do cálculo de velocidades médias, para intervalos de tempo cada vez menores. O primeiro intervalo de tempo que nós vamos considerar é um intervalo equivalente a 1 segundo. Então nós vamos monitorar a queda desse objeto entre os instantes de tempo 0, quando ele é abandonado, até 1 segundo após a sua queda, e entre os instantes de tempo 1 e 2 segundos. Ou seja, dois intervalos de tempo iguais a 1 segundo inteiro. Então vamos calcular nossa primeira média. Vamos calcular nossa primeira média considerando a variação dessa velocidade desde o início da queda até 1 segundo depois. Então,
cálculo da velocidade média é o deslocamento, a variação da altura de queda pelo tempo. Ou seja, é a posição final em 1 segundo, menos a posição no instante de tempo inicial, em 0 segundos. Dividido por 1 menos 0 segundos, a variação do tempo. Ocorre que, como a equação que determina a altura, ou seja, a posição desse objeto em queda, relativamente ao ponto de onde ele é abandonado em função do tempo, é igual a 5 vezes o tempo de queda elevado ao quadrado. Portanto, se nós quisermos saber qual é a posição que ele se encontra dentro da nossa referência 1 segundo após a sua queda, basta que façamos 1 elevado ao quadrado, que dá 1, vezes 5, 5 metros. Então, durante o primeiro segundo de queda, ele vai ter descido 5 metros de altura. Ou seja, y de 1 igual a 5 metros, menos y no instante de tempo t igual a 0. Como nós escolhemos a origem do nosso sistema de coordenadas a partir da altura de onde ele é abandonado, então essa altura aqui é 0. Dividido por 1. Ou seja, nós temos uma velocidade média calculada no primeiro segundo de queda de 5 metros por segundo. Essa média foi, portanto, calculada considerando a variação de tempo de t igual a 0 até t igual a 1 segundo. Agora, consideremos o segundo intervalo. Vamos fazer o mesmo cálculo, só que entre os instantes de tempo t igual a 1 e t igual a 2 segundos. Novamente, para a mesma variação de tempo. Então, o cálculo dessa média vai ser posição final, a altura que a partícula se encontra 2 segundos após a sua queda, menos o quanto ela vai ter caído no primeiro segundo. Razão disso pela variação de tempo nesse intervalo. Novamente, nós vamos recorrer à equação que informa qual é a posição da partícula durante a sua queda em função do tempo de queda. Então, quando eu considerar um instante de tempo t igual a 2 segundos e substituir t igual a 2 nessa equação, 2 elevado ao quadrado, 4, que vezes 5 dá 20. Ou seja, em 2 segundos de queda, esse objeto vai ter caído 20 metros. Enquanto que com 1 segundo de queda, 1 elevado ao quadrado dá 1, que vezes 5 é 5. Esse objeto vai ter caído apenas 5 metros. Então, olha só. Enquanto que no primeiro segundo de queda o objeto cai 5 metros, no próximo segundo ele cai mais 15. Ou seja, ele percorre uma distância maior por o mesmo intervalo de tempo. Isso porque ele está mais rápido. Ele está sendo acelerado, a velocidade dele aumenta. E por aumentar, ele percorre distâncias maiores no mesmo intervalo de tempo. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, nós temos aí uma velocidade média de 15 metros por segundo. Isso no segundo segundo de queda. Então, veja você aqui. Essa velocidade média calculada do instante de tempo igual a 1 segundo até o instante de tempo igual a 2 segundos. Agora repare que são bem diferentes, né? Essas duas velocidades médias, ainda que calculadas em intervalos de tempo iguais. Uma média está dando 3 vezes a outra. Bom, já era esperado que esse valor fosse diferente,
uma vez que a velocidade do objeto em queda está aumentando com o tempo. Mas como é que eu faço para ganhar precisão na estimativa dessa velocidade, uma vez que eu quero determinar ela exatamente no instante de tempo t igual a 1 segundo? Para aumentar a precisão disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir o intervalo de tempo em que eu faço o cálculo dessa média. Agora, ao invés de calcular essa média 1 segundo antes e 1 segundo depois, em torno do instante de tempo que me interessa, eu vou calcular essa mesma média 1/10 de segundo antes e 1/10 de segundo depois. Ou seja, eu vou reduzir em 10 vezes esse intervalo de tempo em que eu calculo essa média. Vou pegar apenas 10% desse tempo. Bom, vamos lá. Dessa forma, novamente, eu vou recorrer à minha linha do tempo imaginária aqui. Estou interessado no valor exato da velocidade no instante de tempo igual a 1 segundo, só que agora eu vou considerar uma variação de 0,9 segundos até 1 segundo e de 1 segundo até 1,1 segundos. Um intervalo de tempo 10 vezes menor do que o anterior. Pois bem. Calculemos essa primeira média. Então, a velocidade média igual a posição em 1 segundo menos a posição em 0,9 segundos. 1/10 de segundo antes. Dividido por 1 menos 0,9. Em 1 segundo de queda, ele cai 5 metros. Mas em 0,9 segundos, ele vai ter caído um pouco menos do que isso. Bom, quando a gente faz essas contas, se a gente volta aqui na função que descreve a posição da partícula durante a sua queda, se eu fizer 0,9 segundos elevado ao quadrado vezes 5, nós vamos encontrar que esse objeto vai ter caído 4 metros e 5 centímetros. Ou seja, então vai ser 5 menos 4 metros e 5 centímetros. Divididos por 1 menos 0,9, 0,1. Portanto, a velocidade média é igual a 5 menos 4,05 é igual a 0,95, que dividido por 0,1 dá 9,5 metros por segundo. Isso é obtido para uma variação de tempo igual a 0,9 segundos até um instante de tempo t igual a 1 segundo. Agora, se a gente fizer o mesmo cálculo, considerando a variação desde o instante de tempo 1 até 1/10 de segundo depois, de 1 até 1,1 segundos. Velocidade média igual a posição final, y em tempo igual a 1,1 segundo, menos y em tempo igual a 1. Dividido por 1,1 segundo, menos 1.
Bom, novamente, a gente tem que recorrer à equação que determina a posição do objeto em queda em função do tempo. Então, nós vamos fazer tempo igual a 1,1 segundo elevar ao quadrado e multiplicar por 5. Isso vai dar exatamente 6 metros e 5 centímetros de queda. Esse objeto vai ter caído. Então, y de 1,1 segundo igual a 6 metros e 5 centímetros, menos o y de 1 segundo, 5 metros. 1,1 menos 1, 0,1. 6,05 menos 5 é igual a 1,05, que dividido por 0,1, isso me dá uma velocidade média de 10,5 metros por segundo. Então, essa velocidade média foi calculada no intervalo de tempo que vai de tempo igual a 1 segundo até tempo igual a 1,1 segundo. Uma variação de tempo de 10% de segundo, 1/10 de segundo. Pois bem, agora veja você que interessante. Quando a gente compara essas duas velocidades médias calculadas para 1/10 de segundo antes do instante de tempo que me interessa e 1/10 de segundo depois, eu tenho que esses dois valores já não são mais tão diferentes assim um do outro. A diferença já começa a aparecer ali na segunda casa decimal, ou na primeira casa decimal. Enquanto que quando a gente compara a média calculada 1 segundo antes, deu 5 metros por segundo, e 1 segundo depois, que deu 15 metros por segundo, a diferença já é bem maior. Então veja você que reduzir o intervalo de tempo em que se faz a medida da velocidade em 10 vezes fez com que a gente ganhasse muito maior precisão na determinação do valor dessa velocidade média. Essa média já não é mais tão diferente assim, calculado 1/10 de segundo antes e 1/10 de segundo depois. Dá para melhorar ainda mais? Dá para aumentar ainda mais a precisão com que nós conhecemos essa velocidade em torno desse instante que nos interessa, que é um instante de tempo t igual a 1 segundo? Dá. Fazendo o quê? O mesmo que foi feito antes. Nós vamos diminuir mais ainda esse intervalo de tempo. Então agora, a gente começou considerando 1 segundo, um ΔT igual a 1 segundo. Depois diminuímos 10 vezes, passamos a considerar um ΔT de 1/10 de segundo. Agora nós vamos diminuir esse intervalo mais 10 vezes. Nós vamos recalcular essa média 1/100º de segundo antes, 1/100º de segundo depois. Então, novamente, vamos recorrer à nossa linha imaginária do tempo. Vamos considerar aqui nossa linha do tempo. Nós estamos nos concentrando no instante de tempo t igual a 1 segundo, só que agora nós vamos calcular a média no intervalo de tempo de 1/100º de segundo antes desse instante. Então, de 0,99 segundos até 1 segundo, e depois 1/100º de segundo, avante. Entre um instante de tempo t igual a 1 e t igual a 1,01 segundo. Ok. Então vamos lá. Velocidade média igual à posição da partícula final
E meu instante de tempo final, estou considerando esse primeiro intervalo, vai ser de 1 segundo, menos o quanto ele vai ter caído nos primeiros 0,99 segundos. Bem, novamente a gente recorre à equação da posição da partícula em queda em função do tempo, que é y igual a 5 vezes t elevado ao quadrado. Se o tempo é feito igual a 1, ele vai ter caído 5 metros. Menos, se nós fizermos tempo igual a 0,99, elevarmos ao quadrado e multiplicarmos por 5, nós vamos encontrar que esse objeto caiu quase 5 metros, mas não foram 5 metros. Um pouco menos do que isso. 4,9005. Menos 0,99, 0,01 segundos. Quando nós fazemos 5 menos esse valor dividido por 1 centésimo de segundo, nós encontramos que a velocidade média nesse primeiro intervalo foi de 9,95 metros por segundo. Média calculada entre os instantes de tempo que vão de 0,99 segundos até 1 segundo inteiro. Agora, calculemos a média do instante de tempo t igual a 1 até 1 centésimo de segundo depois. Y final em 1,01 menos y inicial em 1 segundo. 1,01 menos 1. Se nós fizermos tempo igual a 1,01, elevarmos ao quadrado e multiplicarmos por 5, nós vamos encontrar que esse objeto vai ter caído um pouco mais do que 5 centímetros, do que 5 metros. Vamos encontrar na posição 5,1005. Menos, no primeiro segundo, ele cai 5 metros. 1,01 menos 1, 0,01. Quando a gente calcula essa diferença aqui no numerador e divide por 0,01, a gente obtém uma velocidade média igual a 10,05 metros por segundo. E olha como nossas médias ficaram mais parecidas ainda agora. Essa média foi calculada no intervalo de tempo igual a 1 segundo até tempo igual a 1,01 segundo. Então eu vou até tentar colocar aqui essas três informações juntas para a gente poder estar comparando elas. Olha só. As primeiras médias calculadas com ΔT de 1 segundo. 1 segundo antes, entre 0 e 1 segundo, a média deu 5. 1 segundo depois, entre 1 e 2 segundos, a média deu 15 metros por segundo. 1 décimo de segundo antes, entre 0,9 e 1 segundo, a média deu 9,5 metros por segundo.
1 segundo depois, entre tempo igual a 1 segundo e 1,1 segundo, a média deu 10,5. Quando a gente agora calcula um centésimo de segundo antes e um centésimo de segundo depois, olha o que a gente consegue. Valores bem mais próximos ainda. A diferença começa a surgir na segunda casa decimal. Então, claramente, é fácil perceber que a velocidade média ela está tendendo a um valor igual a 10 metros por segundo. Isso porque eu estou restringindo tanto o intervalo de tempo, estou tão próximo do tempo t igual a 1 segundo, que se, por exemplo, agora nós diminuíssemos mais 10 vezes esse intervalo de tempo, e calculando 1 milésimo de segundo antes e 1 milésimo de segundo depois do tempo t igual a 1 segundo, certamente a diferença entre esses dois valores apareceria na terceira casa decimal. E assim sucessivamente. Ou seja, a gente começa a ver uma tendência de concentração do valor do cálculo dessas médias em torno de um valor específico, naquele instante de tempo exato. Bom, como é que a gente pode generalizar isso? Porque qual seria o limite para a gente poder ir fazendo o cálculo dessas médias? Como a chave foi diminuir o intervalo de tempo em que se faz o cálculo, então o limite está em fazer esse intervalo de tempo cada vez menor. Então vamos generalizar essa ideia. Então, generalizando. Em todos esses 6 procedimentos que nós fizemos, esses 6 cálculos de velocidade média, o protocolo sempre foi o mesmo. Velocidade média é igual à variação da altura do objeto em queda pelo tempo. Portanto, era posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Ocorre que, recorrendo novamente à nossa linha imaginária do tempo, se a gente considerar que nós estamos interessados num determinado instante de tempo específico, o que nós fazemos é considerar o movimento do objeto um certo instante de tempo evoluído, ou seja, um t mais um ΔT. Então, a gente estava no instante de tempo t igual a 1 e a gente fez t igual a 2, ou seja, 1 mais 1 segundo, t igual a 1,1, 1 mais 0,1 segundo, t igual a 1,01, 1 mais 1,01 segundos. E também considerando um instante de tempo anterior, um t menos. Então, a gente sempre está variando um ΔT, ou acrescentando ou subtraindo, ou considerando o intervalo de tempo antes, ou considerando o intervalo de tempo depois. E, portanto, o que nós fazemos é a posição final, que é a posição no instante de tempo t, mais um incremento nesse tempo. Evoluída, é a posição da partícula evoluída no tempo. Menos a sua posição, um ΔT antes, dividido por t mais ΔT, que é o instante de tempo final, menos t, instante de tempo anterior. Lembrando que a equação que descreve a posição da partícula em função do tempo é 5 vezes o tempo ao quadrado. E, se nós evoluirmos
a posição dessa partícula no tempo, ou seja, onde é que ela se encontra em t mais 1 ΔT. Agora ela vai se encontrar em 5 vezes t mais esse ΔT ao quadrado. Se eu substituir essas informações no numerador dessa razão, então nós calculamos V médio igual a posição final, 5 vezes t mais ΔT elevado ao quadrado, menos posição inicial, 5 vezes t ao quadrado. Bom, dividido por t mais ΔT, tempo final, menos tempo inicial. T menos t subtrai, dá zero, sobra apenas ΔT aqui no denominador. E nós vamos resolver esse quadrado da soma de dois termos. 5 vezes quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo, menos a posição inicial. Razão disso pela variação do tempo. Continuando no nosso desenvolvimento. Multiplicando distributivamente aqui no numerador. Nós temos que 5t ao quadrado menos 5t ao quadrado dá zero. Dividindo o que sobrou lá no numerador pelo ΔT do denominador, temos essas simplificações. De maneira que nós temos, finalmente, que a velocidade média de maneira generalizada pode ser calculada como 10 vezes o tempo mais 5 vezes o intervalo de tempo. Ora, essa é uma forma generalizada, a forma geral de cálculo da velocidade média. Nós poderíamos usar essa equação, demonstrada aqui de maneira geral, para calcular todas aquelas médias anteriores, né? A gente poderia, por exemplo, lá na primeira situação, ter feito aqui t igual a 1 segundo, que é o instante de tempo que nós queremos conhecer a velocidade. Então, 10 vezes 1 dá 10. E para o primeiro intervalo de tempo, entre 1 e 2 segundos, um ΔT igual a 1 segundo inteiro. ΔT igual a 1 vezes 5 dá 5. 5 mais 10, 15. Teríamos calculado a primeira média. 15 metros por segundo. E assim sucessivamente. Por exemplo, se fizéssemos t igual a 1, 10 vezes 1, 10. E um ΔT de 0,1 segundo, um décimo de segundo. 5 vezes 0,1 dá 0,5, que somados com 10 dá 10,05. Obteríamos a segunda média calculada, 10,05 segundos. Enfim, como eu disse, essa é uma forma geral para o cálculo dessa velocidade média. Afinal, a gente está fazendo uma generalização aqui. Pois bem, se essa é a forma geral de cálculo da velocidade média, como é que através dessa média eu posso obter a velocidade no instante de tempo exato?
para tornar patente a ideia de que reduzir o intervalo de tempo no qual se faz o cálculo da média aumenta a precisão, o limite para isso seria, portanto, a fim de obtermos a velocidade instantânea, o que nós precisamos fazer é o cálculo da velocidade média, que é a razão entre a variação da altura de queda da partícula, razão disso pelo tempo de queda, ou seja, ainda é um cálculo de velocidade média, mas agora no limite em que nós vamos fazer esse intervalo de tempo tender a zero, que foi na prática o que nós fizemos. Calculamos primeiro com o intervalo de tempo igual a 1, depois com o intervalo de tempo 10 vezes menor, 0,1, depois com o intervalo de tempo mais 10 vezes menor, 0,01, e poderíamos continuar indefinidamente, o que faria com que a velocidade média se aproximasse cada vez mais, calculada o intervalo de tempo antes e o intervalo de tempo depois. O limite para isso é fazer esse intervalo de tempo tender a zero, ser tão pequeno que é praticamente nulo. Se a gente aplicar esse limite na expressão geral de cálculo da velocidade média, que foi obtida como sendo 10 vezes o tempo mais 5 vezes o intervalo de tempo de queda, ora, quando a gente resolve esse limite, significa vir nessa expressão e pegar tudo aquilo que corresponde ao termo ΔT, fazer isso igual a zero. E o único termo que multiplica ΔT é 5. Portanto, essa quantidade aqui tende a zero esse produto. De maneira que nós vamos ter que a velocidade instantânea em função do tempo está dando exatamente 10 vezes o tempo. Agora, com essa expressão, a gente consegue determinar exatamente qual é a velocidade no instante de tempo t igual a 1 segundo. Se nós fizermos tempo igual a 1 segundo, 1 vezes 10, 10 metros por segundo. E aí, assim, a gente consegue determinar a velocidade exatamente naquele instante, né? Logo, se tempo igual a 1 segundo, isso vai implicar que v de 1 segundo igual a 10 metros por segundo. E assim a gente determinou de maneira exata qual é a velocidade no instante de tempo t igual a 10, mas de uma maneira bem interessante, calculando isso para intervalos de tempo cada vez menores, até o limite em que nós fazemos esse intervalo de tempo tender a zero. Realizar esse limite leva-nos ao conhecimento preciso, exato, do valor da velocidade no instante de tempo de interesse. Agora, o que é interessante notar aqui também é que quando nós restringimos o tamanho desse intervalo de tempo, fazendo ele ser muito pequeno, o que a gente observa é que o deslocamento do objeto também é muito pequeno. Então, restringir, limitar a variação do tempo a um valor próximo de zero, acaba por também restringir e limitar a variação
da posição a um tamanho também bem próximo de zero. E olha só, nós estamos dividindo duas quantidades, deslocamento por variação de tempo, duas quantidades que estão indo a zero, mas cujo resultado da sua divisão é diferente de zero. É um valor maior do que zero. O valor de 10 metros por segundo, quando aplicado no instante de tempo t igual a 1. Ok. Que conclusões mais que nós podemos tirar disso? Que maiores generalizações que nós podemos fazer? Esse cálculo desse limite, que procedimento matemático é esse? Onde é que vocês já viram isso antes? Bom, vamos aprofundar um pouco mais nessa discussão. Ora, o procedimento que nós acabamos de realizar no cálculo desse limite foi simplesmente o procedimento de realizar uma operação que, no cálculo diferencial integral, é conhecido como derivada de uma função. Ou seja, nós acabamos de definir o próprio conceito de velocidade instantânea. Então, se nós formos formalizar o entendimento disso, então, por definição, a velocidade instantânea de uma partícula movendo-se em apenas uma dimensão é calculada como velocidade ela é igual ao limite quando o intervalo de tempo em que se faz o cálculo da velocidade média tende a zero no cálculo da própria velocidade média. Sei que antes você estava usando a variável y, aqui o x é uma variável no sentido geral. Qualquer que seja o movimento unidimensional, a gente pode representar as posições desse movimento ao longo da sua trajetória como x, portanto tem o seu deslocamento, razão pelo tempo. Quando eu calculo essa razão, que é o cálculo da velocidade média por definição, no limite em que o intervalo de tempo tende a zero, eu estou determinando, portanto, a velocidade instantânea. Já não é mais o cálculo da média, mas é a velocidade no instante. Por quê? Porque o meu intervalo de tempo é tão pequeno que tende a zero, ou seja, estou me aproximando de um instante de tempo. Não estou mais no intervalo de tempo mensurável. Estou me aproximando de um instante de tempo. E, na notação do cálculo diferencial integral, esse tipo de operação matemática pode ser representada pela seguinte notação: dx por dt. Ou seja, eu troco esse delta que eu uso para representar variações de quantidades macroscópicas das coisas, variações grandes, por esse d minúsculo. Isso significa muita coisa nessa operação matemática, de acordo com essa representação. Significa que eu estou saindo de um mensurável, um macroscópico, uma variação grande, para uma variação infinitesimalmente pequena. Infinitesimalmente pequena. Assim como o tempo, aqui, uma variação de tempo macroscópica, para uma variação de tempo que tende a zero. E aí eu uso essa notação. Então, esse dx por dt ainda é uma variação de posição por variação de tempo. Deslocamento por tempo. Mas é um deslocamento infinitesimal e um tempo infinitesimalmente pequenos. Então, toda essa representação do cálculo desse limite é representada por essa razão dx dt. E isso aqui define um procedimento matemático novo, uma operação matemática nova, que vai depender do tipo de função que representa a posição, e existem regras específicas para esses procedimentos de derivação. Eu não vou entrar nos detalhes disso,
Na dúvida, vocês consultem os seus livros de cálculo ou recorram aos seus próprios cursos de cálculo, mas, por exemplo, na situação problema que nós estávamos resolvendo de um objeto em queda livre, em que a posição da partícula em função do tempo de queda no exemplo anterior de queda livre, onde y de t era calculado sempre como 5 vezes o tempo ao quadrado, ora, a velocidade instantânea deveria ser, portanto, dy por dt, seja a derivada com relação ao tempo da função 5 vezes t elevado ao quadrado. Lá do curso de cálculo de vocês, cálculo 1, vocês devem ter aprendido que isso é um polinômio e regra de derivação de polinômio é o expoente do polinômio 10 multiplicando, então 2 vezes 5, 10, vezes a variável do polinômio, e aí a unidade do seu expoente é diminuída em 1. Então 2 menos 1 dá 1, 10t. Essa é a regra de derivação do polinômio. E assim, portanto, nós vemos um exemplo de aplicação direta desse conceito de derivada de uma função, um polinômio de segundo grau, que quando deriva, diminui uma unidade o seu expoente. Então ele desce multiplicando, 2 vezes 5, 10, e diminui uma unidade o expoente do polinômio. Então ele deixa de ser um polinômio de grau 2 para ser um polinômio de grau 1. Então, enquanto a posição da partícula aumenta com o quadrado do tempo, a velocidade aumenta linearmente com o tempo. E assim, espero ter ajudado vocês a compreender de maneira adequada o que significa calcular uma velocidade instantânea e qual a diferença entre o cálculo da velocidade instantânea e o cálculo da velocidade média, nas suas próprias definições. A velocidade média é apenas a razão do deslocamento pelo tempo, mas levando em consideração intervalos de tempo que são grandes. Agora, quando você está interessado em conhecer a velocidade no instante exato, portanto, você precisa diminuir, restringir o intervalo de tempo em que se faz esse cálculo, o que lhe permitirá ganhar muito maior precisão na determinação desse valor. Então, a velocidade média nunca é um valor preciso, enquanto que a velocidade instantânea é o valor exato. E quando se faz esse limite, na verdade, é uma operação de derivada que nós estamos realizando. E para derivarmos a função que descreve a posição no tempo, existem regras específicas para isso. No exemplo anterior, como era um polinômio, a derivação segue o procedimento matemático que eu acabei de lhes descrever. Ok, agora nós precisamos passar para a segunda parte de interesse desse capítulo 2. Nós vamos interpretar graficamente o significado dessa operação de derivada da função posição para obter a velocidade.